Boa noite. E aí, vamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre timesheet, uma forma de ensinar todo mundo. Hoje a gente não está no estúdio, a gente está online à distância. Eu estou em São Paulo, vim para ficar uns dias aqui na Casa Cor, que a gente está fazendo. Para quem não visitou ainda, Casa Cor São Paulo vai até dia 3 de agosto. A mostra tá linda. Ela acontece no Parque da Água Branca. É um parque que estava mais esquecido aqui em São Paulo. E o espaço está a coisa mais linda. São dois prédios históricos e a gente está assinando um dos espaços, né? E a cada cor que esse ano volta para um espaço aberto, um espaço de um parque, né? Depois de tantos anos dentro do Conjunto Nacional e depois dentro também antes, né? No estádio do Pacaembu. Agora a gente está num espaço aberto, gostoso. Então estou aqui em São Paulo, volto amanhã para Brasília. E hoje a gente vai falar sobre timesheet. Vamos esperar todo mundo entrar para a gente conseguir dar o start. Vejo que já tem aqui alguns amigos online. E o importante é a gente conseguir compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é propósito de vida e uma das coisas que eu sempre gostei, né, desde a época de faculdade, de ensinar, de compartilhar o meu conhecimento, tudo que eu adquiri ao longo da vida. E aí hoje a gente está aqui na nossa segunda aula. A aula passada a gente não conseguiu fazer. Estávamos na estrada a caminho da fábrica da Florence e aí a gente teve um atraso de percurso. Mas hoje a gente vai falar sobre timesheet. Eu vou ensinar vocês como que é possível organizar o seu dia sem precisar ficar louco e principalmente conseguir, a partir dos dados, das informações que vocês vão captar, é, tomar as devidas decisões do que vira o próximo passo, do que você consegue melhorar o seu dia, melhorar a sua produtividade. A gente tem uma apresentação hoje sobre timesheet e tem alguns aplicativos legais que vocês conseguem baixar que vai ajudar. Eu lembro muito da minha época de escritório quando era pequeno. O que eu gostava de fazer? Eu amava quando eu ia fazer um projeto, eu ligava um cronômetro do meu lado. Não tinha essa quantidade de aplicativos que tem hoje, eu vou falar sobre um deles, mas eu ligava o cronômetro e eu começava a entender o tempo que eu levava para fazer um detalhamento. Então, assim, eu organizava as minhas entregas e eu utilizava dessa maneira para entender quanto tempo eu levava, né? Eu fazia tudo, até detalhamento de banheiro. Então, às vezes você tinha, assim, 8 banheiros para detalhar. E aí eu pensava, gente, quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Então, para me programar, eu sempre gostava de entender o tempo necessário para cada detalhamento. Então, eu sabia que o banheiro do casal às vezes era maior, os demais banheiros da casa eram um pouco menores, e aí eu contabilizava ali entre 2 horas e meia, 3 horas para detalhar cada banheiro. Então, isso já me ajudava muito naquela época. Hoje em dia tem uma série de maneiras de você monitorar o seu tempo e entender o que você pode fazer para otimizar e conseguir fazer com que o seu dia renda mais. Bom, vamos lá. Eu vou agora compartilhar aqui a minha apresentação para a gente conseguir dar o start. E conto com vocês aí com as dúvidas. Quem tiver dúvida, vai colocando no chat e aí a gente consegue ao final responder. O que eu acho importante, né? Eu sei que muita gente que está nessa aula hoje não estava na primeira aula, então eu sempre gosto de fazer uma geral de novo. Então eu vou falar um pouquinho, né, sobre a gente, sobre o Arnaldo, quem sou eu, né? Eu sou um arquiteto que, na verdade, comecei a minha carreira de direito e no terceiro ano eu falei, não é isso que eu quero. Eu não tive medo de correr atrás e mudar de profissão. Então, eu fiz vestibular, passei. Então, eu tinha essa ânsia por aprender, né? Eu buscava, eu pesquisava, eu fazia viagens, eu ia para as feiras em São Paulo num bate e volta para poder aprender cada vez mais. Então, eu me formei em 2011 e desde que eu me formei, eu já tinha um escritório um pouquinho antes, participei de várias mostras, né? Agora a gente está aqui com a Casa Cor em São Paulo. É um grande salto profissionalmente para a gente. Você ganha uma visibilidade muito grande nacional, né? De inúmeros profissionais, lojistas que acabam te conhecendo, assim como clientes como um todo.
Então, meu escritório pequeno, que era no fundo de casa, nasceu numa casinha de hóspedes, um espaço que hoje ainda existe lá. Um dia eu vou mostrar, o balcão da recepção ainda está lá quietinho, no mesmo canto. E aí o meu escritório, que era pequenininho, ele depois virou um escritório grande. Então hoje a gente conta com 40 colaboradores na MAI, a gente está hoje mudando para um local novo, a gente vai para uma casa no Lago Sul, né? Fruto de muito trabalho, muita dedicação, muito planejamento para conseguir chegar onde a gente está chegando hoje. A gente já tem aí para mais de 700 projetos executados entre residenciais, comerciais, Brasil afora, alguns projetos fora também do exterior. A gente conta com várias premiações anuais e, enfim, e as mostras, que eu acho que é o que faz você apresentar o seu trabalho e fazer com que as pessoas da cidade te conheçam. Eu sempre considero que mostra é muito importante, porque é uma forma de você minimamente começar a sair daquele casulo, né? Às vezes você trabalha em casa, muita gente não te conhece, vez ou outra você começa a levar uns projetos, e aí dessa maneira as pessoas acabam começando a te conhecer como profissional. Mas eu sou super a favor das mostras de decoração, começando pelas lojas, que são mostras pequenas, e aí você consegue ir crescendo conforme o tempo vai passando. Mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. E eu acho que a primeira pergunta que eu faço é como vocês gastaram as últimas horas do dia? Teve gente que acordou aí às 6, às 7, começou a atender, sei lá, às 8, às 9, deu uma pausa ali para o almoço. Alguns até emendaram o almoço fazendo reuniões, ou então direto no escritório atendendo. E a gente está aqui agora, são 19h13, e eu queria entender o que que vocês fizeram do dia de vocês. O objetivo hoje é você começar a pensar em como organizar o seu tempo. Eu tenho muito hábito de, ao longo do dia, né? O WhatsApp, ele é uma coisa que ele consome muito a gente, né? Consome em relação a tempo e demandas que surgem ao longo do dia inteiro. Então, eu adotei uma postura na minha vida que normalmente eu passo pelos grupos todos. Eu já tenho dois telefones, né? Eu tenho o meu telefone pessoal, que ficam os grupos de família, amigos, e eu tenho o telefone do escritório, que é o WhatsApp Business. E por muitos anos eu usei dois aparelhos. Eu fiquei refém de dois aparelhos, né? Assim, por sei lá, 10 anos. E tem um ano que eu resolvi unir todos num único aparelho, usando um chip virtual. Isso me facilitou muito a vida, porque às vezes eu tinha uma foto nesse telefone, eu precisava passar para o outro, aí passava por AirDrop, ou então mandava de um WhatsApp para o outro. O seu dia fica no tempo todo movimentando de um aparelho para o outro. E aí eu resolvi unificar com um chip virtual. Eu descobri que isso existia e para mim foi uma mão na roda, me ajudou bastante. Então, normalmente eu passo pelo WhatsApp ao longo do dia todo, filtro o que realmente eu preciso fazer, mas eu sempre separo um tempo no final do meu dia onde eu zero todas as mensagens. Isso faz com que o meu dia ganhe uma produtividade enorme. Mas eu quero saber de vocês e eu quero fazer um exercício. Se vocês conseguem dizer o que que vocês fizeram nas últimas 8, 10 ou 12 horas do dia. E a gente sempre acha, né? Ah, eu gastei tanto tempo fazendo isso. Eu gastei 1 hora hoje numa reunião de criação. Você pode ter consumido 2 horas visitando uma obra. Quando você começa a mensurar isso, colocar no papel, que seja num timesheet, num aplicativo que começa a medir seu tempo gasto com todas as suas atividades do dia, você começa a extrair dali informações que te ajudam muito a definir os próximos passos que vocês precisam tomar. Seja esse passo a contratação de uma pessoa, de um funcionário, isso ajuda muito. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga que é cliente também do escritório. Eu fui visitar ela em Recife para a gente olhar a obra, comprar mobiliário. E aí lá eu dei uma ideia para ela de contratar uma assistente pessoal. E ela me mandou uma mensagem hoje, beijo para a NET. A NET me mandou uma mensagem hoje dizendo: Arnaldo, eu fiz um processo de seleção. Contratei uma assistente pessoal, que no caso da gente seria uma secretária para a empresa, e você não tem noção como que isso melhorou meu dia. Foi assim, inexplicável a quantidade de afazeres que ela tinha ao longo da semana dela. E ela é de um outro segmento, ela é da área do direito, ela tem um cartório de registro de imóveis.
Mas eu ajudei ela e ela virou e falou assim: Arnaldo, é impressionante como eu consegui liberar o meu dia de uma maneira absurda para fazer o que realmente importava, só com essa informação que você me passou. Então, eu sou super defensor de você mapear. Pegar dados, entender o que você precisa fazer de próximas contratações e você só vai conseguir crescer se você entender que você precisa de pessoas para trabalharem junto com você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a importância da gestão do tempo, tá? Então, primeira coisa é sobre o planejamento. É muito importante você organizar as suas tarefas. Tem gente que às vezes gosta de fazer isso na sexta-feira, organizar a próxima semana. Organizar o que tem que fazer, o que precisa ligar, revisar a agenda da semana anterior. Eu uso muito o Google Agenda, tudo do nosso escritório é agendado por lá. Todos os colaboradores que são mais de gestão, né, arquitetos, coordenadores, os sócios, e o nosso administrativo, todo mundo recebe o convite da nossa agenda. Então a gente criou umas nomenclaturas onde no início tem assim. A é Arnaldo, né? Então I, Isabel, M, Mônica. Então a gente sabe o sócio que está em qual reunião em cada momento. Então, às vezes eu vou ligar para uma sócia minha, eu entro na agenda, olho se ela está em reunião de criação interna ou com cliente, até para eu poder ligar. Então, essa organização das tarefas na semana seguinte é muito importante. Eu, particularmente, gosto de fazer domingo à noite. É um dia que é mais calmo, eu não gosto de sair domingo à noite, eu gosto de ficar em casa. Então, é quando eu reviso tudo que eu tenho que fazer ao longo da semana seguinte. Isso me ajuda muito. O definir prioridades. É mais ou menos isso que eu expliquei um pouco antes aqui atrás, sobre passar no WhatsApp ao longo do dia e eu elenco o que realmente é importante. É um cliente que está querendo falar comigo, é uma mensagem que me botaram um arroba que eu realmente preciso olhar. Mas quando a gente organiza as nossas tarefas da semana, é muito importante que você elenque prioridades, tá? E coloque prazos. Prazo é uma coisa que ajuda muito a tudo sair. Toda reunião que a gente faz do escritório, a gente agenda já o próximo passo. E o fato de já agendar tudo, né? Que seja, eu vou para uma. Eu encontro com um amigo na rua, ele fala assim: Arnaldo, vamos almoçar? Eu digo, vamos, que dia? E já me dá o dia, já me dá a hora, a gente já marca o horário. Porque fica sempre o para depois, né? Ah, aquele vamos agendar, vamos marcar, eu não gosto. Na hora que você me disser assim, Arnaldo, vamos fazer isso, eu já procuro no mesmo momento, mando uma mensagem para minha secretária, que é a Lucinéia. Diga-se de passagem, foi a minha primeira colaboradora contratada há mais ou menos uns 15 anos. E já mando para ela para a gente já estabelecer que aquela data vai ser certa e que aquilo vai conseguir ser executado, tá? Outra coisa de produtividade que eu acho importante é porque o nosso dia é tão cheio de tarefas que a gente tem uma tendência muito grande de procrastinar. E o ideal é que a gente consiga. A gente tem muitas tarefas ao longo do dia, né? Então a gente chama aqui de multitarefas. E aí a gente acaba perdendo o foco com aquela quantidade de informações e a gente precisa priorizar o que realmente é importante. E eu gosto daquelas coisas que são assim, as tarefas mais chatas, as que você fica o dia inteiro gastando energia com ela. Eu falei na última reunião sobre isso. A gente fica gastando muita energia ao longo de uma coisa que a gente precisava fazer. Então, normalmente eu digo, faz logo. Liga logo, faz agora. Às vezes eu tô com as minhas sócias, com alguém do escritório, e a gente tem muito hábito de anotar, né? Então a gente anota um monte de coisa em reunião para executar, e depois a gente precisa de um tempo para tirar aquilo do papel. Então eu gosto muito de conseguir elencar tudo que eu preciso fazer. Acaba uma reunião, eu já vou disparando tudo. Então a secretária, né, do escritório é uma das funções principais que eu considero de me ajudar na delegação de afazeres. E hoje a gente conta também com uma assistente pessoal, que é o nosso administrativo, ela divide essa tarefa com a gente de cuidar das nossas atividades pessoais. Então eu tenho às vezes um presente para comprar, eu preciso mandar uma, sei lá, buscar alguma coisa num lugar, levar para outro. A gente tem um sistema de motoboy que atende, serviço de motoboy que atende a gente no escritório. Então a gente começa a aprender que você só consegue liberar o seu dia e fazer com que ele seja produtivo se você aprender a delegar. Então, o próximo ponto é o delegar, é saber para quem e quando você vai delegar. Então, a gente acaba acumulando muita tarefa e atividade ao longo do dia, e isso a gente precisa entender que ao elencar tudo isso,
você consegue ter pessoas, né? Pensar em como ter pessoas para conseguir tirar isso do papel. Eu imagino que muitos de vocês que estão me assistindo são sozinhos, né? Ou seja, arquiteto solo, é só você. Alguns, às vezes, têm um, dois arquitetos que trabalham junto, ou um, dois estagiários. Então, essas pessoas, elas também podem te ajudar a você delegar para elas e elas conseguirem te ajudar a tirar esses itens do papel. Mas o importante é que a gente precisa entender que você tem que delegar e o bom gestor, ele delega e ele cobra. É muito importante entender que passar a tarefa para frente não é garantir que ela foi executada. E eu conto, falei na última aula também, vou repetir agora. Eu conto também com uma IA que me ajuda a lembrar de todas as tarefas. A gente tem também o Bitrix no escritório, que é um programa que a gente usa, que nos ajuda a criar as tarefas, colocar prazos, e ele vai criando alguns lembretes. Mas atividades rápidas do dia a dia, sei lá, um cliente novo que eu atendi, ele fala assim: "Ah, Arnaldo, eu vou viajar, eu volto daqui 2 semanas e faço um contato com você." Então a gente tanto pode botar isso lá pelo Bitrix, onde eu boto um prazo para fazer um novo contato com o cliente e ele me apita nas tarefas da semana. Como eu vou lá na minha IA, que é mais rápido até, eu faço assim: Dula, por favor, me lembrar de daqui a 2 semanas mandar uma mensagem para o cliente X. E aí, no dia X, acordado e na hora, ela me manda uma mensagem me informando assim: Arnaldo, entrar em contato com o cliente e tal. Então, eu acho muito importante isso. Então, é saber que aquela tarefa que você delegou para alguém vai ser cumprida. Então, tanto as minhas tarefas, né, eu preciso saber que eu executei, então eu boto um prazo para tirar do papel e depois eu boto, né, uma confirmação se eu executei aquilo ou não. Mas, de qualquer maneira, o saber que o delegar precisa ser cobrado, tá? O principal ponto do gestor é esse, é delegar e cobrar. É muito importante. E você entender que controle de horas te ajuda, porque, assim, tempo é dinheiro. Arthur tá perguntando aqui, ó, qual que é o nome da IA e da plataforma. Deixa eu voltar aqui no chat. Ó, o Arthur tá perguntando qual que é o nome do IA. A IA, eu vou escrever aqui, ó. Ela chama Dola. Eu posso compartilhar depois no grupo, o Arthur, o contato da Dola. Eu vou pedir para Marcela botar pra gente lá no grupo geral. A Dola é um WhatsApp que, na verdade, eu salvei no meu telefone. Eu não sei se você entrar na internet e procurar por Dola, você vai aparecer. Mas eu salvei o contato no meu telefone, um amigo me passou, e aí eu dou um oi, e aí ela manda as informações todas, e ela faz com que você assina lá, manual, sei lá, e aí você tem todas as informações que você bota ali, eu gravo um áudio, gente, faça assim. Ô, Dula, lembrar de fazer isso, isso e isso. E aí eu mando. Então, por exemplo, você pode passar uma tarefa para um colaborador seu. E aí depois você faz, Dula, me lembrar de no dia tal cobrar isso de fulano. Então ela ajuda muito, gente, assim, a mão na roda. A gente precisa entender que a IA veio exatamente para facilitar o nosso dia. Ela é assim, ela é uma facilitadora de todas as nossas tarefas. É um mundo enorme, eu estou super estudando agora sobre IA. Em breve eu vou trazendo mais coisas que eu vou descobrindo. E o outro programa que a gente usa é algo parecido com o Trello, tá? Chama Bitrix. Opa, deixa eu escrever aqui direito. Bitrix. O Bitrix, ele é como se fosse um Trello, mas a gente faz lá um monitoramento de todos os prazos do escritório, todas as tarefas, todos os orçamentos, cliente novo, o funil de vendas, tudo é feito via Bitrix, tá? Então eu acho importante ter alguma forma de monitoramento, seja ele qual for, tá? Eu acho que é fundamental quando você consegue ter essas informações aí monitoradas. Mas vamos dando sequência, tá? Então, a primeira coisa quando a gente fala de timesheet, e eu queria deixar assim um dever de casa. Eu queria muito que vocês que estão aqui assistindo a aula fizessem um exercício de pelo menos uma semana. O ideal seriam duas, tá? Mas uma semana vocês pegassem e anotassem tudo que vocês executam. Quando eu fiz isso, eu fiz há mais ou menos uns 4 anos, tá? Para poder fazer um teste. E na época eu usei um Excel. Então eu imprimi uma folha e essa folha andava comigo em todo canto e eu ia anotando, né? Na época não existia nada que fosse mais digital. Hoje eu até baixei esse Toggle. Ele é Toggl, tá vendo, ó? E eu baixei ele exatamente, fiz esse teste aqui, ó, para poder entender o que é que a gente consegue, o que é que ele consegue nos ajudar ao longo da semana. E eu achei muito importante porque você é como se fosse um cronômetro. Você baixa, faz uma conta e aí você dá um cronômetro, um start no cronômetro quando você começa a executar uma tarefa.
E aí ele vai mais ou menos contabilizando o tempo. Quando você encerra essa tarefa, você dá um pause e você escreve o nome do que foi executado. Então, eu queria muito que vocês conseguissem fazer o de vocês. Na próxima aula da semana que vem, eu queria pedir que a gente tivesse algum participante para compartilhar os resultados de uma semana e a gente conseguir, de certa forma, analisar esses dados. Eu acho que isso é muito importante para vocês conseguirem entender que muitas das tarefas, se você contratasse um colaborador que fosse uma secretária, uma assistente, alguém que pudesse estar ali no bastidor junto com vocês, você vai entender a quantidade de atividade que você tira da mão, principalmente gerar orçamento, gerar contrato, agendar reunião, cancelar reunião, disparar mensagens para fornecedores em geral, acompanhar mensagens em grupo, né, para poder estar ali respondendo mais à frente. Hoje eu tenho uma coordenadora de projetos no escritório e ela é assim a responsável por dar uma olhada nos grupos. Então imagina, ao longo do dia a gente está trabalhando, a gente tem uma série de outras reuniões e ajuda muito quando eu tenho alguém que fica ali, ó. O arquiteto X faltou uma resposta para o cliente tal que já tem um dia que ele mandou e você não respondeu. A gente tem uma regra de 24 horas para responder o cliente, tá? Então eu queria que vocês escolhessem a forma como vocês vão fazer isso. Se isso vai ser manual, tá? Se você vai imprimir ali uma planilha e preencher ao longo do dia. Só pensa uma coisa: se você deixar para preencher ao final do dia, não vai dar certo. Você precisa ir ao longo do dia todo preenchendo isso, porque você esquece. Então, ou seja, parou 15 minutos para lanchar, anota lá. Você está fazendo uma reunião para tirar dúvida de um projeto, gastou 10 minutos? Anota lá, 10 minutos gastos com isso. É, entrou numa reunião com o cliente, aí vai botar lá, sei lá, 1 hora e meia de reunião de apresentação de um estudo preliminar. Coloca lá. E aí, ao longo da semana, você vai ver seu nível de produtividade. Gente, vocês vão ficar impressionados com as informações que vão surgir de quando vocês fizerem isso. Eu confesso que quando a gente fez, nós fizemos os três sócios, Arnaldo, Isabel e Mônica, e a gente conseguiu ver, inclusive, produtividade dos três, né? Quem tinha uma entrega melhor, quem tinha que melhorar a sua entrega, quem às vezes perdia muito tempo numa reunião, ou então investia, né? Porque às vezes você está com um cliente mais importante. E esse cliente ele precisa de uma dedicação um pouco maior. Então, ao longo da semana, você vai entendendo o que é que você gastou e aí você consegue organizar melhor o seu planejamento das próximas semanas. Então, pesquisem aí. Você tem uma série de aplicativos. Eu baixei esse aqui, mas você tem uma série de aplicativos. Baixei esse primeiro aqui, ó, gente. E ele é super fácil de mexer, ó. Eu ia anotando, né? Eu dava o play, então lá tem o sinalzinho do play, eu dava o play, e aí ele começava a correr. E aí você consegue editar também. Então depois você volta, edita, olha, não, eu gastei 5, 15 minutos a mais nisso daqui. E aí eu facilitou muito para entender. Eu fiz com um teste mesmo, ó. Isso foi o teste que eu fiz na semana passada, eu ia mostrar para vocês exatamente na aula da segunda-feira passada. Eu estava indo para Porto Alegre e aí foi engraçado que eu entrei no voo e eu comecei a responder o WhatsApp. Então eu fui zerando todos os meus WhatsApps, né? Eu gosto de zerar sempre ao final do dia. E na semana, né, chega muita mensagem de final de semana, sábado, domingo, as pessoas mandam. E aí, normalmente, eu vou zerar na segunda-feira, no final do dia. Como eu pegava um voo cedo, né? E aí eu precisava estar lá dentro do avião, eu já fui zerando e respondendo todo mundo. Então, eu gastei aqui, ó, 1 hora e meia respondendo mensagem. Às vezes você começa a responder e você esquece do tempo, né? Então, isso aqui ajuda muito a gente a conseguir entender o tempo que a gente está levando para determinadas coisas. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Deixa eu dar prosseguimento para a gente conseguir dar andamento. Então vamos lá. Primeiro, eu queria trazer para vocês algumas técnicas e ferramentas de gestão de tempo, tá? Uma delas é a matriz de Eisenhower. Ela é uma ferramenta de gestão de tempo, tá? E priorização de tarefas que divide as atividades em quatro categorias. Então, o que que a gente faz com isso? Vamos supor que a gente faz uma reunião de time ou uma reunião de diretoria, ou uma reunião com seus sócios, ou com seu time mesmo. E aí o importante é você dividir tudo que surge de demanda ao longo da reunião, você dividir em blocos. Então ali você tem os blocos que são, né? Vamos lá. Você tem os blocos dos urgentes e importantes, ou seja, é algo que
tá pegando fogo, você precisa resolver e ele tem que passar na frente dos demais, tá? E é muito importante, é uma coisa que alguém depende de você, uma obra que está parada, um cliente que precisa de uma informação, às vezes está numa loja fechando um contrato, alguma coisa do tipo. Você tem os importantes e os não urgentes. Então, eu acho válido você criar umas siglas, né? Então, pode ser que você crie ali a sigla de urgente e importante. E aí depois você vai criar a sigla urgente e não importante. E assim você vai configurando a sua empresa para facilitar o que que você vai tirar primeiro do papel, tá? É como se você fosse dar pesos, né? O que que tem, qual é o nível de importância daquilo. Aí você vem com os urgentes e não importantes. Então, alguma coisa que ela é urgente, mas ninguém está morrendo, não é desesperador para poder executar. Então, você vai mesclando e entendendo o que que você vai tirar do papel primeiro, tá bom? E aí a gente tem os não importantes e não urgentes. O ideal é que sempre que você terminar uma reunião, vocês conseguirem elencar o que é que vocês consideram de importante e não urgente, urgente e não importante, e não importante e não urgente. Isso já é um primeiro passo para você conseguir fazer com que o seu dia você gaste uma energia correta no que realmente precisa naquele primeiro ponto, tá? Dando sequência, a gente vem com a técnica Pomodoro. Alguém já ouviu falar aí da técnica Pomodoro? Quer escrever no chat? Quero entender se alguns de vocês já pratica alguma coisa, alguma dessas técnicas, tá? Ou se tudo é novo. Escrevam aí no chat. Arnaldo, é novo. Nunca ouvi falar em nada disso. Ou então, sim, já pratico alguma delas. E aí a gente abre de repente no final para poder entender o que que vocês fazem, tá? A próxima técnica que ajuda muito a você ter produtividade ao longo do seu dia chama-se técnica Pomodoro. O que que é ela? A técnica Pomodoro, ela ensina você a dividir em blocos o seu dia. O que que é isso? Em vez de você fazer reuniões muito longas, muito compridas e que acabam te deixando mais estafado, né, mentalmente, a técnica Pomodoro ela te ensina a dividir em blocos de 25 minutos. Para que isso? Porque você consegue criar pequenos intervalos entre eles e você faz com que a sua produtividade seja muito maior. Então, ela visa ó, a concentração e a produtividade na gestão do tempo. Uma coisa que eu falo muito é que quando você interrompe Claro, você está numa linha de pensamento, você está ali produzindo alguma coisa. Mas quando você produz durante 25 minutos e dá uma pausa de 3 a 5 minutos, é muito melhor do que você seguir uma hora e pausar tipo 15. Então eu queria que vocês passassem a praticar isso ao longo dessa semana. E quem estiver aqui na aula da semana que vem, eu gostaria de saber se sentiu diferença na produtividade. E uma coisa que eu também acho muito importante é a gestão de interrupções. Não é horrível quando a gente está trabalhando, está produzindo e alguém para a gente o dia inteiro? Principalmente quando a gente está num espaço físico, né? Quando a gente está no escritório e o tempo todo você tem pessoas que entram na sua sala para te perguntar e te questionar coisas. Lá no escritório a gente teve, engraçado isso, a gente teve um período que a gente criou uma plaquinha. Hoje em dia a gente não usa mais ela, mas eu estou até pensando em implementar de novo. A gente criou uma plaquinha, eu vou pedir para Marcela mandar. Marcela, você consegue mandar a foto no grupo geral, lá na comunidade, para os meninos acompanharem também? Ela é uma plaquinha que ela tem uma corrente e essa plaquinha ela tem escrito, favor não interromper projeto em andamento. Isso a gente resolveu implementar porque a gente às vezes estava numa reunião de criação e aí estava naquela coisa calorosa, criando para uma reunião de time e aí alguém entrava na sala e falava, gente, posso tirar uma dúvida? Então a gente era interrompido o tempo todo. E aí a gente resolveu criar essa plaquinha, porque essa plaquinha ajudou muito a fazer com que os projetos fossem um pouco mais lineares, as criações. Ó, a foto já tá na comunidade, tá? Tô vendo que a Marcela botou aqui. Então, essa plaquinha é uma plaquinha de acrílico, a gente fez uma ventosa para poder prender nos vidros, as portas do escritório são todas de vidro, né? Espelhadas. Então a gente prendia ali exatamente para não ser interrompido. Algumas coisas até que a gente cria, elas caem, acabam caindo em desuso,
Mas é muito importante você criar técnicas de não ter a interrupção ao longo do seu dia para não te tirar a produtividade. E lembrar dos momentos de pausa. É muito necessário, tá bom? Uma coisa que eu faço muito ao longo do meu dia que me ajuda, assim, de uma maneira absurda. Eu li um livro que chama O Poder do Hábito. E eu acho que cada leitura que a gente faz, às vezes, serve para você pegar algumas informações que você leva como hábito para sua vida mesmo. E quando eu li esse livro, já tem alguns anos, eu entendi a forma de recompensa que o ser humano lida. Esse livro é ótimo, né? Tô vendo aí no chat. O ser humano lida muito bem com recompensas. O que que seria isso? Às vezes eu tenho muitas atividades ao longo do meu dia. Nem todas essas atividades são atividades boas. Algumas atividades elas são cansativas. Elas te demandam, lembra? Falei na aula passada aquela coisa, aquela energia que você fica. Preciso ligar para fulano, preciso ligar para fulano, precisa responder aquele cliente. Ai, nossa, mas vai me dar tanta dor de cabeça. Ele vai me dar trabalho. E aí você fica gastando uma energia enorme e aquilo te consome o dia inteiro. Então o seu cérebro está aqui ó, o dia inteiro pensando naquilo. O que é que eu uso muito e que me ajuda bastante ao longo da minha jornada? É a recompensa. O que que é isso? Vamos supor que eu preciso. Eu sempre considero a recompensa uma coisa boa. Então, eu tenho atividades ao longo do meu dia que são atividades boas, prazerosas, que seja fazer um exercício, comer alguma coisa que você quer muito, ligar para alguém que seja prazeroso, um amigo que você está querendo saber uma notícia, pegar uma informação é, alguma atividade interna, alguma criação. Vamos supor, ai, nossa, eu tô doido para criar esse projeto, é um projeto tão gostoso que eu tô doido aqui para poder pensar em fazer um brainstorm dele, pegar umas referências. Isso é gostoso, é prazeroso. Mas a partir do momento que você tem algumas atividades que são mais pesadas ao longo do seu dia, eu gosto muito da recompensa para toda atividade que eu preciso executar ao longo do meu dia e que seja um pouco mais cansativa, ou seja, que eu gasto uma energia muito grande. Então eu gero pequenas recompensas para mim ao longo do meu dia. Vamos supor que eu tô aqui no escritório e eu preciso lanchar. Tá na hora do meu lanche, enfim, eu preciso comer alguma coisa. Eu considero isso uma coisa boa. Então, automaticamente eu executo algo ruim para na sequência ter a minha recompensa do algo bom. Então, vocês, ao praticarem o poder do hábito de recompensa, vocês vão entender como funciona bem ao longo do seu dia e, de certa maneira, vocês vão conseguir tirar uma série de atividades que ficam ali, ó, consumindo energia e vocês vão executar de uma maneira muito mais leve, muito mais calma, muito mais fácil, quando vocês trabalharem com recompensa. Eu aprendi isso tem uns anos e eu confesso que assim me ajuda bastante ao longo da minha jornada. E aí eu trago aqui, ó, algumas outras ferramentas digitais que elas ajudam muito a organizar o dia, né? O Trello é um organizador de tarefas perfeito. A gente usa o Bitrix, ó, vou anotar aqui, ó, a gente usa o Bitrix como organizador de tarefas. E o importante é que o Bitrix a gente consegue fazer previsão de tarefas anuais, tá? Vamos supor que a gente tem um evento que a gente faz para clientes. Poxa, o evento, ele tem ali o escolher o local, o definir o buffet, o definir a bebida, o fazer o convite, definir a lista de convidados. Então a gente já cria toda uma organização ali dentro do nosso Bitrix. E toda vez que eu vou fazer um novo evento, aquele evento a gente reativa ele para o ano seguinte. Então é muito interessante quando você consegue criar tarefas repetitivas ao longo do seu ano. O ano da gente é muito igual, né? Você começa, às vezes, com certas atividades. No nosso caso, todo ano a gente tem mostra artefato. Então, imagina, se toda vez eu tiver que parar para pensar em tudo que eu tenho que organizar para uma mostra de decoração. Não, vamos já mapear. A gente já tem uma atividade montada ali no Bitrix e a gente consegue fazer com que todas essas informações sejam repetidas ao longo de todo o ano, tá? Então, para quem não usa aí Trello, botem aí no chat, gente as plataformas que vocês usam de organização interna de tempo, do escritório, e para poder eu entender também, né, o que que vocês usam. O Google Calendar, a gente usa muito, né, a agenda por ele, facilita muito a vida. Lá, eu não sei se vocês sabem, mas tem até o tempo de deslocamento entre as reuniões. Você pode inserir os deslocamentos. Lá na Maia, a gente acaba já embutindo o tempo de deslocamento dentro do período destinado para a reunião, o que ajuda muito, tá? E aí a gente tem esses apps que eu citei.
para quem quiser baixar um deles para facilitar aí o dia a dia e também facilitar esse meu dever de casa que eu tô passando, hein? Olha que eu quero ver, quem conseguir fazer, com certeza vai ganhar aí uma produtividade muito grande ao longo do tempo. Isso aqui serve, ó, eu estou trazendo essas imagens que vão ajudar bastante a vocês a tirarem as tarefas do papel. Então, toda vez que vocês fizerem uma reunião e definirem todas as atividades que precisam ser executadas, vamos supor, né? Vamos fazer a Casa com Brasília. Então, na hora de fazer a Casa com Brasília, você tem um monte de atividades para tirar do papel. Então, elenca todas essas atividades. Fez uma reunião com o cliente. Daquela reunião surgiu um monte de atividades que precisam ser executadas. Utiliza tanto uma ferramenta como outra para poder a gente conseguir entender o que é que vai sair melhor e o que que vai funcionar melhor com vocês. Quando a gente for aqui pro. Deixa eu só pegar aqui, ótimo. O que que a gente vai fazer? Então, quando vocês elencarem o que que tá na coluna do urgente e do não urgente, e do importante e do não importante, vocês vão conseguir entender, e aí vocês conseguem elencar aqui, ó, tudo que vocês vão executar dentro de cada um desses aqui. Mudar a cor, senão vocês não vão nem ver aqui, não. Então, vocês vão elencar todos os itens da reunião de vocês que precisam ser retirados do papel, tá? E aí a gente vem aqui com a técnica Pomodoro. E a técnica Pomodoro, o que que ela faz? Ela faz com que você comece algo, tenha um descanso, aí executa de novo, tenha outro descanso, pause para poder executar mais 25 minutos, tenha outro descanso. Então ela cria blocos onde você consegue ter uma produtividade muito maior. Eu costumo brincar que lá no escritório eu tô no meio da reunião e aí eu vou ao banheiro sempre. E digo assim, gente, eu preciso de uma pausa. Então eu levanto, eu vou ao banheiro e é impressionante como esse momento de respiro, várias vezes quando eu tô dentro do banheiro, quando eu tô a caminho dele, minha cabeça vem funcionando, porque eu não parei de pensar no que eu tô executando, né? Eu só mudei os ares. Então, às vezes eu vou na copa, eu vou na minha sala, eu pego alguma coisa. E esse tempo que eu dou de pausa, várias vezes eu tenho ideias assim incríveis de execução naquele projeto, naquela tarefa, naquela atividade que eu estou pensando. Exatamente por conta desses momentos de pausa, de oxigenação que a gente faz, tá? Então isso é muito importante. Mas vamos lá, vamos dando andamento aqui. Deixa eu seguir para a gente poder entender, né, o que que vocês precisam fazer. Então vamos lá, como preencher o timesheet? Primeiro vocês vão começar a entender que vocês precisam categorizar. Quando eu preenchi o meu timesheet, eu categorizei atividades. Então eu fui criando mais ou menos assim, atividade pessoal, tá? Então deixa eu mudar aqui para o vermelho que eu acho que vai aparecer melhor. Então eu separava, em, sei lá, atividade pessoal, tá? Aí eu criava as siglas. Aí eu criava lá criação, visita à obra. E eu criava. Gente, eu tô com o dedo aqui hoje, né? A canetinha não tá carregando e a letra não tá muito boa, né? Mas eu tô aqui, ó, com quem se vira nos 30. E aí eu criava nomenclaturas. Então, essas nomenclaturas, né? Ou seja, categorizar as minhas atividades vão ajudar vocês a não ter que ficar escrevendo o dia inteiro todas as informações. Ó, o Vitor já botou aí o Notion e o Clint para poder facilitar também. Eu acho que isso vai ajudar todo mundo a entender que plataforma funciona melhor para você, tá? E assim, o meu objetivo, lembrando a todos, o meu objetivo aqui, a vocês preencherem o timesheet, não é só para vocês terem uma tabela na mão, é para vocês terem dados. Tudo na nossa empresa a gente tem que ter dados, informações, porque todo próximo passo que a gente toma como empresa tem que ser baseado em números, tá? Em informações. A partir do momento que vocês fizerem o timesheet, vocês vão entender o tempo que vocês levam gastando, na verdade, perdendo tempo com atividades banais do dia a dia que vocês poderiam delegar para alguém. Então, nosso objetivo aqui hoje ele é basicamente esse: fazer todo mundo pensar em como tirar algumas atividades do papel de uma maneira que seu dia renda mais. Às vezes a gente está cansado, o dia está assim, exaustivo, você não aguenta mais daquela quantidade de informações que você tem e você não sabe o que fazer, você não sabe o próximo passo. Então, eu estou ensinando vocês a terem dados, informações para tomarem o próximo passo, né? Hoje eu tenho uma série de pessoas que me ajudam, mas todas elas foram contratadas a partir de números, tá? Então, ou seja, não preencham ao final do dia, viu? É muito importante vocês lembrarem que esse registro ele tem que ser ao longo do dia, porque você esquece. Eu uso um exemplo de quando eu fazia direito, eu estagiava no escritório, e esse escritório era um escritório tributário, e a gente precisava preencher timesheet, por quê?
tudo que a gente executava como estagiário era cobrado do cliente. Então a gente tinha um timesheet, a gente entrava no sistema e a gente tinha que preencher. Gastei 1 hora e meia no processo tal com cliente X. E várias vezes, gente, eu deixava para preencher isso ao final do dia, quando não ao final da semana. Porque na verdade era obrigatório, eu tinha que fazer. E aí eu tinha a exata noção que eu não ia lembrar das informações todas para preencher. Então lembrem que isso tem que ser ao longo do dia todo, tá? Quem é mais físico de papel, quem é dos aplicativos, aí no grupo o Vitor já botou aí algumas outras opções também. Façam isso porque vai ser muito importante, tá? Ser o mais específico possível na descrição das atividades. Se você botar assim, projeto, não ajuda. Agora, se você botar assim, ó, estudo preliminar, 3D, correção de alguma coisa, que eu imagino que muitos de vocês façam correção dos projetos que são executados pelo time de vocês. Então, eu acho muito importante vocês preencherem e criarem siglas. Essas siglas elas ajudam a você não ter que ficar preenchendo um nome enorme, entendeu? Então, para um pouquinho, pensa nas atividades que você executa ao longo do seu dia, gera essa tabelinha com algumas siglas para facilitar. Então, tem atividades pessoais, atividades do escritório, tá? Então, separa sempre essas atividades. E quando separar as do escritório, facilita muito se vocês fizerem assim, ó. Atividades comerciais, atividades de financeiro, atividade administrativa, atividade de recursos humanos. Então, às vezes, contratar alguém, ter uma conversa específica sobre algum colaborador que tá, né, teve um problema com outro, aquela coisa que às vezes a pessoa precisa conversar. Então, separa entre os setores que você tem na empresa: projetos, comercial, administrativo, orçamento, financeiro. É importante fazer isso, tá? E evitar o uso de termos muito genéricos, porque na verdade, quanto mais específico vocês forem, mais informações vocês vão ter e mais precisa vai ser a tomada de decisão ao longo do processo, né? Ao final do processo. E aí eu trago aqui, na verdade, uma tabelinha que eu acho que vale muito a pena vocês entenderem, né? A semana da gente, basicamente, ela é dividida dessa maneira, né? Então você tem os períodos da manhã, você tem os períodos da tarde. Muitos de vocês têm o terceiro turno. Tem alguns arquitetos aí que já estão aí na comunidade, que eu sigo no Instagram. Eu gosto muito, eu sou muito observador. Então eu gosto de ir acompanhando o trabalho das pessoas, exatamente para poder ir entendendo, né, que etapa que cada um tá. E eu vejo vários saindo do escritório tarde, postando, né, é um terceiro turno. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta, porque tudo que a gente quer mostrar, né, quem você é, a forma como você trabalha. Muitas vezes eu chamei a atenção dos meninos no escritório e digo, gente, não postem nada que é urgente, que eu estou trabalhando correndo, nossa, eu estou super atarefado, aí posta lá uma imagem do programa, estou trabalhando 11h30 da noite. Não faz isso. Na verdade, o que você mostra não é bacana. Você mostra, na verdade, que você está atarefado, você está atolado. Então é super importante. O terceiro turno, né, que entra aí como a noite, eu acho que quem trabalha, quem tem o terceiro turno, precisa botar aí. E saibam que é um tripé, né? O seu dia, a sua vida, a sua semana, você tem que dividir entre pessoal, tá? Na verdade, eu considero algumas divisões. Então, eu tenho aí mente, corpo e alma. Então, eu acho que são coisas que você precisa ter sempre dentro da sua divisão de tarefas. E quando você vai no lado pessoal, né? Você tem o lado pessoal e o lado profissional. Então, separem a semana de vocês. Alguns eu vejo muito separando, principalmente o Google Agenda, por cores. Então, você consegue entender, quando você olha as cores da sua semana, se você está determinando pouco tempo para você, né? Ou seja, em relação à saúde, em relação a atividades, e você está dedicando muito tempo ao escritório, por exemplo. Então, eu vejo muito que tem pessoas que separam aí em blocos de cores para facilitar e entender se tem algum ponto na sua vida que está falho e que você precisaria focar um pouquinho mais de energia nisso. Né? Você tem família, você tem amigos. Eu gosto sempre de alguns horários de almoço, tá? Ao longo da minha semana. Eu gosto de chamar alguns amigos para almoçar em casa, porque eu consigo fazer com que eu traga um pouco da minha vida pessoal, eu tenha tempo para essas pessoas. E curioso, né? Sabe o que eu faço ao longo do ano? Eu separo alguns blocos de amigos, que são aquelas pessoas que eu quero me aproximar.
né? Ou manter a relação. Então eu gosto sempre de. Eu crio um bloco de notas, gente. Eu vou lá no meu bloco de notas e eu anoto os nomes dos casais, o nome das pessoas, e aí eu sempre vou lembrando de investir naquelas pessoas um pouco mais. É quase como se eu fizesse um mapeamento, né? Um planejamento de manter a minha relação pessoal com essas pessoas, esse grupo de pessoas. Então isso é muito importante. Então, na hora que vocês forem fazer a planilha de vocês, dividam esses blocos e entendam que vocês precisam mesclar essas atividades. Possivelmente muitos de vocês, vamos supor que a gente separasse por cor, né? Você vai botar, separar o seu escritório, né? Você pode escolher uma forma. Tá, eu vou separar o meu escritório na cor verde. Então, tudo que você for executar que seja profissional vai entrar como verde. Você pode também chegar à conclusão que você vai separar em cores o próprio profissional. Então, tempo que você gasta com visita de obra, tempo que você gasta com criação de projeto, tempo que você gasta com atendimento a cliente. Então é importante você entender que você tem que criar a sua nomenclatura, a sua forma de monitoramento, tá? Quando eu fiz isso, eu separei exatamente por essa forma de interno na empresa, separar por blocos, o que que é de atendimento de cliente formal, tempo que eu estou presencial com o cliente. Às vezes eu consigo entender que eu estou pouco tempo com o meu cliente. Nossa, eu passo tempo criando, trabalhando no bastidor, mas o tempo que eu estou com o cliente é muito pouco. E, gente, o cliente não percebe o bastidor. Então, tanto é que lá no escritório eu falo muito isso. Gente, está trabalhando, informa o cliente. Fez uma reunião de alinhamento com o fornecedor. Vai lá no grupo do cliente e informa. Então, olá, cliente, tudo bom? Fizemos uma reunião hoje de 2 horas de criação, de revisão, disso, disso, disso. Porque o cliente entende que você está trabalhando, né? A gente tem que mostrar serviço. Eu acho isso muito importante, tá? Então, eu queria que todos vocês praticassem aí o timesheet, né? Aproveitasse aí. Hoje é segunda-feira, então comecem amanhã, terça. Façam essa prática para ver como é que vai ser a semana de vocês. E, ou seja, né, o que você pode começar amanhã para começar a gerenciar melhor o seu tempo. O que seria, né? O que que vocês acham que que vocês podem fazer de melhor para aprender a gerenciar o tempo e o que vocês estão executando? E é isso, gente. Hoje a gente finaliza mais essa pauta aí, mais esse assunto. O assunto da próxima semana também vai ser linkado com esse. Eu vou tentar ensinar como que vocês tomam o próximo passo depois de fazer um timesheet e entender que vocês, daquelas informações, vocês conseguem tomar o próximo passo, né? Então, os próximos passos da sua jornada, né? Quais seriam os próximos passos dessa transformação? Primeiro, a gente precisa de uma autoavaliação, que é onde vocês estão hoje. Tá apagando incêndio, né? Lembra da aula passada, né? Você está projetando, você está apagando incêndio. Então, essa autoavaliação de onde vocês estão hoje, os recursos e ferramentas que são fundamentais para vocês conseguirem tomar o próximo passo, então entender as ferramentas, quais são as importantes e as que vocês mais se adaptam a elas, tá? E começar, gente, vamos dar o start, vamos fazer isso com essas informações, com esse compilado de horário que vocês vão fazer. E ó, não pensa que você vai pegar a agenda prontinha que tá ali da semana e usar ela. Não é isso. Vocês precisam anotar. Parou 15 minutos para tirar uma dúvida do escritório, 15 minutos para tirar uma dúvida. Parou 20 minutos para fazer uma correção de um projeto. Anota lá. Às vezes na agenda tá lá só assim, projetos. 1 hora e meia de projetos. Não, você vai ter que destrinchar isso em tempo, tá bom? E aí, na sequência, né, esse acompanhamento profissional, né, que você vai entender que a gente está aqui exatamente para compartilhar conhecimento, para fazer com que tudo que eu aprendi ao longo do ano. Pensem, gente, eu era sozinho, era eu e minha secretária. A gente tem hoje um time de 40 pessoas. Foi preciso muito estudo, muitas consultorias, muito investimento de tempo. Foram muitos finais de semana que eu passei no escritório mapeando, planejando, estudando. Hoje, para estar aqui com vocês, dando essa aula, a gente precisa também fazer todo um planejamento interno de atividades que a gente precisa executar. E é isso, gente. Gestão na arquitetura é o que você precisa para crescer, é gestão. É sobre alinhar a intenção, planejamento e execução. Quando vocês fazem isso, a jornada vai ser completamente diferente. E é isso, por hoje eu encerro aqui a nossa segunda aula. Vou abrir para perguntas agora. Se alguém quiser falar, se alguém quiser levantar a mão aí, ó, tirar a dúvida. Alguém usa algum aplicativo? Escreve para mim aí no chat.
Interajam, gente, porque a forma de interagir é como vocês conseguem aprender. Às vezes a gente está aqui com uma dúvida e pensa assim, ai, será que eu vou botar? Ai, eu tô com dúvida. Será que vão me questionar alguma coisa? E aí não vai ser importante? Eu acho que a dúvida, ela é sempre importante, tá? É sempre importante. Ó, a Erika botou aí que usa o Asana. O Vitor botou que usa o Notion, né, e o Clint. Alguém quer falar? Vitor, quer entrar aí para você falar como é que é o Asana, como é que você usa ele, ou Lorena? Querem compartilhar com os demais que estão assistindo a aula? O Arthur botou aqui, ó, usamos o Trello, melhor coisa para organizar o fluxograma dos projetos. Então, o fato de você já ter o Trello para fazer esse monitoramento dos projetos, do fluxograma dos projetos, é muito importante. A gente fez há mais ou menos 6 anos, a gente fez um estudo para a implementação do Trello e a gente chegou à conclusão que o Bitrix era um Trello melhorado. Hoje a gente paga, a gente tem umas versões, uma versão paga do Bitrix que ajuda muito a automatizar o processo. Então vamos supor, Arthur, a gente chega num determinado momento no escritório que o arquiteto cumpriu a etapa de 3D de áreas molhadas. Automaticamente, só ele inserir no Bitrix que ele passou para a próxima etapa do processo de projeto nosso, o nosso fluxograma, o nosso setor de orçamento recebe uma mensagem automatizada que precisa ser gerado um bloco de orçamentos equivalente àquele bloco de projeto que foi apresentado. Então, acho isso muito importante você entender também que existem formas de melhorar o sistema. Algumas formas também de pagar o programa que vocês usam, ele também te gera formas de você automatizar processos ou então ter mais ferramentas. Às vezes, vale a pena entrar em contato também com o atendimento ao cliente, sei lá, do Trello, e entender se você tem algumas formas pagas, assim, que são até mais baratas ou então iniciantes, para você conseguir fazer com que melhor e otimize seu tempo, tá? Então, várias vezes a gente agendou reuniões com o Bitrix, com a empresa que atende o Bitrix, para passar a nossa demanda. Gente, Bitrix, a gente queria muito que a gente tivesse uma forma de fazer isso, isso e isso. Vocês têm alguma forma de vocês fazerem? E aí, às vezes, eles tinham. Então, a gente perdia tempo, às vezes, pensando em algo e realmente tinha maneiras muito mais fáceis de otimizar o tempo com aquela demanda, tá? A Simone escreveu aqui, ó. Esse VOB eu já ouvi falar. Recebo muita propaganda sobre ele e fiquei super curiosa. É bom mesmo? Gente, eu não conheço o VOB, então quem botou o VOB aí, se puder explicar um pouco, se quiser entrar, viu, Lorena? Pode pedir aí para participar. E aí, se quiser explicar um pouco, eu gosto de gente que participa, hein? Eu acho que faz total diferença. Se quiser entrar aí, se não tiver vergonha, pode pedir para participar. É, Então, ó, já falar, receber muita propaganda, ok. E aí a gente tem aqui, ó, hoje minha maior dúvida do Vitor, vamos lá. Hoje minha maior dúvida é na contratação de arquiteto. Formato de contratação é isso, né, Vitor? E retenção de talentos, mas acho que não é a pauta de hoje. Tá, não é a pauta de hoje, Vitor, mas eu posso te traduzir um pouco o que que a gente faz no escritório sobre isso, tá? Os arquitetos, todos eles são contratados de uma maneira. E aí, o Marcela, que está aqui, que é do meu time, já anota para, quem sabe, já ser uma próxima aula. Os arquitetos, eles são PJ, né? Então, eles são co-criadores junto com a gente dos projetos. E a gente são porcentagens variadas de acordo com o nível de entrega desses profissionais liberais que trabalham junto com a gente. Então, o formato é esse: são todos PJ e a gente cria a cada contrato que a gente fecha com um cliente, eu faço um contrato de prestação de serviços com esse arquiteto, onde a gente pré-combina uma porcentagem daquele montante, tá? E a forma que a gente tem de retenção de talentos, eu vou dizer para vocês o seguinte, gente: uma das coisas que é mais importante numa empresa são as pessoas. Eu acho que não tem nada tão importante. Não são os clientes, não é o financeiro, o que você recebe daquilo dali, né? Ou seja, o que te gera de frutos. O que você tem de mais importante são os seus talentos. As pessoas que trabalham para você, elas precisam levantar para trabalhar e irem felizes. Então, ao longo do ano, ô Vitor, a gente cria inúmeras tarefas, inúmeras atividades de engajamento do time.
A gente tem comemoração dos aniversariantes do mês. A gente tem, esse ano, a gente mapeou as corridas de rua. Então, a gente fez com que. é, a gente fez inscrição dos nossos colaboradores que quiseram participar da corrida de rua, para poder a gente estar ali engajado. Fizemos boné com todo mundo. Você tem que criar várias atividades que pensem nesses colaboradores. Que seja na Páscoa, que você faz uma lembrancinha personalizada para cada um. Essas pessoas precisam trabalhar felizes. Você sabe o que que a gente faz uma vez por mês? A gente tem uma massagista no escritório. Ela fica uma tarde inteira, aí a gente tem uma lista de horários, e aí você quer fazer a massagem, você coloca seu nome. Isso é pensar nas pessoas, né? Pensar no colaborador, como que ele pode ficar mais feliz. Então a gente tem assim inúmeras atividades. Ano passado eu lembro que a gente fez bala de coco. No Dia do Arquiteto, a gente juntou todos os arquitetos do escritório e fomos fazer bala de coco. Foi super difícil. A gente tava lá, o ponto, você não pode errar o ponto, né, na panela. E aí depois a gente começa a enrolar a bala, né, porque ela tem que pegar ali o ponto da bala. E aí eu já tava desistindo, tava todo mundo cansado, não tava pegando o ponto da bala. E aí eu já tinha lavado até minha mão. Falei, gente, desisto, minha mão tá cansada, eu tô exausto. Aí o nosso BIM manager lá enrolando a bala dele começou a pegar o ponto. Aí todo mundo, gente, a minha pegou, pegou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então todo mundo ganhou um gás novo e começou a embalar. E a gente, por fim, eu voltei e comecei a fazer de novo. E aí foi engraçado essa coisa, esse espírito de time. Então eu sugiro você ter, né, além do financeiro, né, você tem que ter formas de crescimento dentro da sua empresa, dessas pessoas, para você reter o talento. Você tem que criar toda uma atmosfera que seja prazerosa para essas pessoas estarem com você. Tá? Espero que eu tenha respondido aí sua dúvida. Aí, ó, o telefone da Dola, o Diogo Cirilo já botou aí, ó, o telefone da Dola. Gente, é uma mão na roda a Dola pra mim, viu? Eu vou dizer que ela me ajuda bastante. E outra coisa que tem me ajudado bastante, muito também, é uma outra IA que ela transcreve os áudios e resume. Então eu recebo assim muito áudio ao longo do meu dia. E aí essa aí ela transcreve e resume. Deixa eu tentar olhar aqui, eu vou ter que sair da tela para poder olhar o nome dessa IA que eu uso, porque ela ajuda bastante. Eu já tinha falado na aula passada, mas eu imagino que a gente tenha outras pessoas aqui também e vão facilitar se eu colocar aqui a informação de novo. Chama ziptalk.co. Eu vou copiar aqui, ó. Eu vou voltar lá para escrever no chat, tá? Então, ó, essa outra IA aqui, ela me ajuda muito no meu dia. Porque ela é como se fosse assim, você... Sabe o WhatsApp Web? Você entra e ele fica meio que dentro ali do seu WhatsApp. É como se fosse isso. Você entra no, você bota ele o acesso, você libera o acesso a ele no seu WhatsApp. E aí todos os áudios que as pessoas te mandam, tanto você quanto a pessoa recebem também, tá? Então recebe todo o áudio e aí ele resume também tópicos. Gente, é uma beleza, é uma mão na roda. Mas é isso. Eu acho que a gente chega aqui ao fim da nossa segunda aula. E eu quero dizer que a próxima aula, na próxima segunda-feira, a gente vai estar à distância. Eu vou estar com vocês da Europa, vou estar de férias, mas vou estar lá presente. E às 19 horas do Brasil, vou fazer a nossa próxima aula. Em breve vocês vão receber o tema lá na nossa sala. E é isso. Obrigado a todos que participaram e aprenderam. Lembrem, timesheet, viu? Quero saber se vocês fizeram de vocês na próxima aula e aprenderam. E a gente vai conseguir extrair algumas informações para vocês saberem o próximo passo que vocês vão tomar. Fiquem com Deus, durmam bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.